Oi, gente. A mídia gostaria que as pessoas acreditassem que Tarcísio é uma figura civilizada. Nada poderia estar mais distante da verdade. Ele criticou punição a golpistas e está criticando isenção do imposto de renda para as pessoas mais pobres. Ou seja, oligarquia na veia e defende aqueles que ameaçam a democracia. Teve resposta, né? E a resposta viralizou. Nós vamos ver um vídeo sobre isso e tecer comentários. Vamos lá. Viralizou este fim de semana a invertida que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu no governador paulista Tarcísio de Freitas. Ambos falaram em um evento da Faria Lima, promovido pela Galápagos Capital e Arco Advice. Em sua fala, Tarcísio procurou sempre se colocar na oposição ao governo Lula, já de olho na vaga de candidato da extrema-direita em 2026, no lugar de Jair Bolsonaro, inelegível pelo TSE. Sem citar diretamente a proposta de isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, o governador paulista criticou medidas que tributam o capital e o estoque de capital. Então, a gente está procurando fazer o dever de casa. E é interessante que isso contrasta um pouco com o que a gente está vendo no país, onde se procura punir o capital, o estoque de capital, em detrimento do consumo, e isso é ruim, porque no final das contas você vai matando poupança, vai matando eficiência, vai matando produtividade. Isso vai ter um impacto, um reflexo muito grande lá na frente. A gente não vai sentir agora, mas vai sentir daqui a alguns anos. Então algumas coisas que estão sendo feitas terão que ser desfeitas invariavelmente, sob pena do Brasil pagar um preço muito alto. A gente está vendo de fato uma antecipação na campanha e um governo federal movido pela pauta eleitoral, e isso tem um determinado risco, né? O risco é da gente tomar decisões que são erradas. Ou seja, diminuir imposto na classe trabalhadora agora virou pauta eleitoral, né? A extrema-direita e a direita que sempre disse que era contra impostos, mas eles querem diminuir os impostos só para os mais ricos, né? Quando é para diminuir impostos para a classe trabalhadora, aí é eleitoreiro, né? Aí não dá. Entendi. E eu vejo algumas decisões que estão sendo tomadas com muita preocupação. Elas são feitas baseadas em pesquisa. Tem esse grupo aqui que eu estou perdendo tração, eu preciso ganhar tração nesse grupo, isso aqui vai me dar potência eleitoral. Mas essa potência eleitoral vai custar caro para o Brasil, né? Quando você, por exemplo, abre mão de uma base de pagantes relevantes, quando você troca, e aí resolve fazer o seguinte: eu vou abrir mão dessa base, que é o que todos os países fazem, e eu vou apostar em outra coisa. Eu vou tributar o capital, eu vou tributar o estoque de capital. Ou seja, todos os países fazem? Tarcísio, a gente tem uma das tributações mais regressivas do planeta Terra. A gente é um dos poucos países do mundo, Brasil, um dos poucos países do mundo que não tributa dividendos empresariais. Por favor, Tarcísio, para de mentir, cara. Mas pedir para um bolsonarista parar de mentir é como pedir para um ser humano parar de respirar, né? Não dá, né? Não dá. Mentir é inerente. Eu vou destruir poupança e vou impedir o investimento. Tarcísio de Freitas deve saber, mas fingiu que não. O projeto que isenta o imposto de renda para quem ganha até R$5.000 não tem nada de tributação de estoque de capital. A tributação é da renda para quem ganha mais. Aliás, como é feito em todos os países do mundo, menos no Brasil. A taxação de impostos no Brasil é hoje uma jabuticaba nossa. E a proposta do governo Lula, ao contrário do que diz Tarcísio, faria com que o Brasil seguisse o que faz a maioria dos países ricos mundo afora. Haddad comentou o assunto no evento da Galápagos e da Arco. Se tem um desenho que eu me orgulho de ter contribuído, é esse. Sinceramente, graças a Deus, eu tive muitas oportunidades de subscrever políticas públicas, de assinar políticas públicas. Na Prefeitura, no Ministério da Educação e agora na Fazenda. E eu gosto de fazer isso, eu gosto de desenhar políticas públicas. Essa é das que eu mais gosto. Ela é muito elegante, porque ela conseguiu até deixar isento o acionista pequeno, perguntou a taxa de dividendo, mas às vezes o cara tem uma poupança de R$100.000 em ações e ele vai continuar isento. Quando o cara é grande acionista, mas a empresa paga os impostos, ele vai continuar isento. Quando ele é um grande acionista, mas tem outras rendas e no cômputo geral ele paga 10%, ele continua isento. Ou seja, é um modelo que efetivamente pega quem não paga. Entendeu? E eu não vi ninguém questionar essa afirmação. Em benefício de quem? Do Tesouro? Não, em benefício de quem ganha R$5.000. Quem são essas pessoas que ganham R$5.000? Policial militar, professora de escola pública, enfermeira de hospital do SUS. Nós estamos falando desse perfil de profissional, que hoje paga cerca de 10% de imposto de renda. Ou seja, nós estamos equiparando uma pessoa que tem 2 milhões de renda por ano e paga 1%, 2% de taxa efetiva, porque se ele pagar 8%, ele só vai complementar, ele só vai pagar mais 2%. Então, eu não consegui, e olha, foi um ano de trabalho insano no Ministério da Fazenda. Insano. A gente estressou esse projeto o que pôde, e com pessoas cuja qualidade você conhece. O Marcos Pinto, o Barreirinhas, o Bernardo Api, são grandes especialistas em economia e em tributação.
Então, nós colocamos o melhor time para pensar isso. E eu estressei o que eu pude, o modelo. Porque eu queria realmente mandar para o Congresso Nacional uma coisa que tivesse uma configuração própria para o Brasil, que é, como você sabe, um dos 10 países mais desiguais do mundo. Então, como é que um país que é uma das 10 maiores economias do mundo, do outro lado, está entre os 10 mais desiguais? Eu penso que esse é o começo de uma solução. Começo mesmo, viu? Porque é uma coisa muito, muito light perto do que a gente precisaria. Além de tributar progressivamente dividendos, toda a renda passiva que excedesse 50 mil reais por mês deveria ter uma taxação progressiva também. Porque o que é renda passiva? Aí sempre tem aquele pessoal que tem 3 apartamentos, ganha de renda passiva, sei lá, 3, 4, 8, 10 mil reais e tá achando, pô, André, você tá querendo me taxar? Não, meu filho. Não, é porque tem renda passiva acima de 50 mil reais. Agora, quem tem renda passiva acima de 50 mil reais deveria ser taxado, sim, progressivamente. E o que é renda passiva? A renda passiva vem de ações, renda passiva vem de propriedades, de aluguéis, sabe? Tudo que você que está ganhando e não está trabalhando ativamente para ganhar acima de um determinado valor, acima de 50 mil reais, deveria ser taxado. E a taxação entre 50 e 100 mil reais não precisaria ser muito alta. Agora, acima de 100 mil reais, mais alta. E aí, progressivamente, taxação progressiva é isso. Ela vai aumentando conforme o tamanho da renda passiva que você tem aumenta. Mas nós temos isso. A minha proposta, o que eu defendo, é muito mais, digamos assim, agressivo, né, sobre os mais ricos e sobre as grandes corporações empresariais. Eu entendo, por exemplo, que o lucro das grandes corporações empresariais deveria ser taxado. O lucro. Quando a empresa ganha muito dinheiro no Brasil, ela deveria ter uma parte desse dinheiro que ela ganhou garantido que iria ficar aqui no Brasil, que seria reinvestido aqui no Brasil, porque ela ganhou esse dinheiro através de consumidores brasileiros, através de infraestrutura brasileira, através de um sistema legal brasileiro. Então é justo que parte, não estou falando da totalidade, parte do lucro ficasse aqui e não fosse sugado para um outro país, ser reinvestido em outras coisas. Essa é uma lógica nacionalista. Bolsonarista não consegue entender porque bolsonarista é nacionalista fake, é patriota fake. É óbvio que a turma vai se movimentar. Quem tem 2 milhões de renda, não paga 2 milhões de renda não paga imposto, quer continuar não pagando. Mas o ponto alto veio na discussão sobre o julgamento da turma, liderada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, da turma que tentou dar um golpe no governo eleito em 2022. Para Tarcísio de Freitas, esse é um debate que atrasa o país e prejudica as reformas necessárias. Eu acho que o Brasil precisa de uma pacificação, até porque a gente está preso numa agenda que não vai nos levar a lugar nenhum. E qual é o grande problema disso? É que a gente está perdendo a oportunidade. A gente vai, do jeito que a coisa está indo, e a gente está imerso num círculo vicioso e discutindo sempre o mesmo assunto. Eu vou pegar o próprio julgamento do presidente, a cobertura que isso vai ter, né, as redações todas se preparando para isso, e vai ser um assunto que só vai se discutir isso durante meses. A gente está deixando de discutir envelhecimento da população, longevidade, a gente está deixando de discutir reforma administrativa. Sabe qual é a forma de pacificar, Tarcísio? Golpista ser punido. Gente que ameaça a democracia ser punido. E ponto final. Pacificou. Agora, querer que golpista não seja punido, aí não pacificou não. Aí vai ter confusão. Aí querer que golpista não seja punido, a gente vai pra rua. Sabe? A gente vai protestar. A gente vai... Entendeu? A gente não vai admitir. A gente, quem defende a democracia, é sem anistia pra golpista total. Total. Sabe? Não tem como pacificar nessa questão, não. Se você quiser, anistia pra golpista. Sacou? Deu pra entender? A gente está deixando de discutir reforma do sistema político, a gente está deixando de discutir a economia do conhecimento. O bonde da inteligência artificial vai passar e a gente vai pagar caro para usar a inteligência artificial depois, porque a gente não está pensando em nuvem pública, a gente não está pensando em IA nossa, em IA em português, a gente não está pensando em uma série de coisas. A gente vai ficar para trás na transição energética, tendo todo o potencial aqui para ser exportador de SAF, para produzir hidrogênio a partir da reforma do etanol. A gente vai perder literalmente. Transição energética, você se esqueceu que quem regulamentou a taxação da energia solar foi o Bolsonaro? Rapaz, esqueceram de dizer isso pro Tarcísio. E ele apoiou o Bozo, né? Mas enfim.
O bonde vai ficar para trás mais uma vez. E aí fica aquela história, o eterno país do futuro, o eterno gigante que não acorda. Então está na hora de despertar. Se a gente ficar imerso nesse tipo de discussão, e aí, quer dizer, um evento acaba pautando o país durante anos, e a pergunta é, o que a gente vai ganhar com isso? Nós já vimos esse filme lá atrás. Nós já perdemos outras oportunidades por motivos semelhantes. E a gente vai continuar perdendo a oportunidade. Haddad respondeu no ponto, lembrando que o Brasil está fazendo agora é, ao contrário do que disse o governador de São Paulo, uma novidade, e uma boa novidade. O país finalmente pune quem planeja golpe contra sua democracia. E ainda cobrou de Tarcísio uma posição sobre a ditadura militar. Confira. Aí tem uma diferença de cultura, né? Para mim, esse debate é relevante. Eu não acredito que não seja um tema correto julgar um presidente que tenha tido o comportamento que Bolsonaro teve. Talvez por Tarcísio não seja relevante o ambiente ser democrático ou não ser democrático, até porque eu não sei qual a opinião dele sobre a ditadura militar até hoje. Acredito que deva ser favorável, né, pela formação e pela proximidade dele com o Bolsonaro. Para mim, que sou professor de ciência política, a coisa mais relevante do mundo é a minha liberdade. Nada é mais relevante do que a liberdade de cada cidadão brasileiro. Nada. Viver sob a ditadura é uma coisa muito séria. É muito grave você não saber se vai chegar em casa pelo que você pensa, pelas ideias que você defende, pela forma como você quer participar da vida política nacional. Então, para mim, desviar a atenção é o que eles fazem nas redes sociais, falando besteira o tempo todo, inventando fake news, inventando coisa. Para mim, o relevante é discutir a atitude das pessoas, sobretudo investidas no cargo de ministro, de presidente, de governador. Me parece muito equivocado querer varrer para baixo do tapete o que aconteceu no Brasil e o que está acontecendo em outros países. É muito grave e eu não considero que isso é desvio de atenção coisíssima nenhuma. Desviar a atenção é fingir que não viu. E aí, quando aconteceu o pior, lamentar não ter agido preventivamente. Porque golpe você só evita quando você tem cultura política, quando você tem a democracia como valor. É assim que se luta pela liberdade das pessoas. Então, para mim não é nada relevante. Eu vivi a redemocratização do país, fui presidente do centro acadêmico no processo de defesa das eleições diretas, vi cavalaria batendo em estudante por defender eleições para presidente, e eu não quero voltar para esse mundo. Eu não acredito que isso seja irrelevante. Agora, para defender a isenção de super ricos, é isso que é relevante? Para ser contra a isenção de quem ganha R$5.000 por mês? E é o que o Bolsonaro... que é o que o Bolsonaro fez e que o Trump está fazendo. Né? O Bolsonaro fez e o Trump está fazendo as isenções para os super ricos. O Bolsonaro nem precisou fazer muito aqui no Brasil, porque a nossa legislação já é super favorável aos ricos. Super favorável aos ricos. Né? E o Tarcísio provavelmente vai querer implementar privatizações em massa, como ele está fazendo em São Paulo. Isso é relevante? Mas a liberdade de expressão e do que a gente pensa, isso é desviar a atenção da opinião pública? Temos uma formação e uma concepção diferente de sociedade, e eu vou continuar lutando pelos meus ideais, e eu penso que fazer justiça faz parte dessa luta. Nós não podemos abrir mão do que muitas gerações sofreram para reconquistar, que é a democracia no Brasil. São valores e princípios muito diferentes, né? Muito diferentes. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, quem sabe compartilha, divulga. E pode fazer um dos nossos cursos, cujos links estão no comentário fixado, assim como um pix para andretj@terra.com.br. Um abração e até o próximo vídeo.